Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite para você, minha amiga, que está nos assistindo pelo Canal 7 aqui na região de Londrina, pela nossa querida TV Tropical, Canal 7. Também boa noite para você que está em Maringá, nos assistindo pelo Canal 15. Boa noite para você de Campo Mourão e região, que nos assiste pelo Canal 12. E para você também de Cianorte e região, que nos assiste pelo Canal 46. Uma ótima noite. Boa noite também para você de todo o oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. A primeira notícia desta noite vem do site UOL. Um cachorrinho, um cão de 3 anos de idade, passou por uma cirurgia em um hospital veterinário em Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, após ter comido nada mais, nada menos, minha amiga, que 43,5 meias. 43 meias e mais metade de uma delas. O cachorro foi levado para o hospital veterinário Dove Lewis após passar mal e começar a ter náuseas e vômitos, é claro. O incidente ocorreu em fevereiro, mas foi divulgado pela agência Associated Press na última semana. Um exame de raio-x acabou revelando que vinha provocando as dores no animal. O raio-x mostrou uma grande quantidade de material estranho no estômago do cão. Após quase 2 horas de cirurgia, o veterinário retirou 43 meias do corpo do animal. O porta-voz do hospital veterinário, Shauna Hart, destacou que esse talvez é o caso mais estranho atendido na história daquele hospital. O raio-x rendeu à clínica um prêmio de $500 em um concurso promovido pela revista The Veterinary Practice News, que elegeu as imagens mais bizarras de objetos comidos por animais de estimação. Agora, cá para nós, minha amiga, onde é que esse cachorro achou 43 meias? Boa noite, Osmar Machado. Boa noite, Luciano. Não, mas achar não é o problema. Ninguém percebeu a falta das meias? É isso que eu ia falar. O meu cachorro, quando pega uma meia, eu já fico desesperado procurando a meia. Agora, 43 meias? O dono também tinha muita meia, né? Muita meia, mais de 20 pares de meia. É, porque eu devo ter aproximadamente uns 15 pares de meia. Agora, 43 mesmo. E não senti falta nenhuma. Ninguém sentiu falta? Ninguém sentiu falta. E o cachorro só de 3 anos? E não deve ser de porte tão grande também. Agora, como é que se acomodou essas 43 meias e meia? E, na verdade, assim, a pergunta que não quer calar, minha amiga, as meias estavam limpas ou meias sujas? Ele comeu meia da gaveta? Exatamente. Ou ele pegou meia do chão, que o cidadão lá usava aquele tênis, né? Ficava aquela imundícia, depois comia por causa do cheiro, de repente. De repente, esse cão até comeu essas meias pensando, eu vou comer isso daqui porque está insuportável essas meias. Vou comer para o meu dono não ter que usar de novo. Não tem que usar isso de novo, só pode. Certo. 43 meias. Mas olha... E você viu que ainda ganhou um prêmio, né, o hospital, né? A radiografia ganhou um prêmio. Vou pegar meu cachorrinho e vou começar a dar meia para ele. Tá bom, é $500. Mas olha, é aquela história, né? Os animais tomam cada vez mais espaço na nossa vida, né? Muita gente gosta de animais, gatos, cachorros, animais domésticos, e acabam tomando espaço. Mas às vezes também criam uma confusão que é bastante grande, nesse caso, nessa notícia que vem lá dos Estados Unidos. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informação aqui no Pauta em Debate. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento.
servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto nesta noite é economia. Você já reparou, minha amiga, você também, meu amigo, que vai ao supermercado? Eu sempre disso porque eu vou ao supermercado quase todos os dias. Compra aquela história da listinha, não sei na sua casa, mas na minha é uma lista que fica em cima do balcão. Está faltando isso, está faltando aquilo. Então dá uma passadinha no supermercado e acaba comprando essa ou aquela coisa. E já vê uma fruta bonita, um tomate bonito e assim vai. Você já reparou, você que vai ao supermercado, como os preços de alguns produtos estão subindo? As pessoas, eu encontro pessoas na rua, no mercado, falam, nossa, os preços estão subindo no supermercado. Mas, curiosamente também, segundo pesquisas, a cesta básica tem mantido o preço e, em alguns momentos, até diminuindo o preço de alguns gêneros alimentícios. Vai explicar para a gente como que a inflação está subindo, o custo de vida sobe de uma maneira geral, mas alguns produtos acabam tendo o preço aí controlado, digamos assim, um pouquinho mais baixo. Está aqui conosco o nosso comentarista de economia, o economista Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz César, boa noite, Osmar, boa noite a você que nos acompanha pela CNT. Pois é, como explicar o aumento da economia? Às vezes há um senso comum de que as coisas estão subindo, né? Você vai ao supermercado e não é essa ou aquela rede, mas o preço acaba subindo. E ao mesmo tempo divulga-se pesquisa dizendo que cesta básica em alguns locais acaba tendo até retração de preço. Como explicar isso? Bom, Luiz, nós medimos a variação dos preços através dos índices de inflação. Aí vários institutos medem esses índices, por exemplo, como o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas. E o índice que o governo utiliza para medir o índice, o que nós chamamos de índice oficial da inflação, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E dentro dessa cesta de preços e produtos, que na realidade é uma média que se calcula nas 6 principais regiões metropolitanas do país, se alguns preços sobem mais, outros preços sobem menos. Então você tem os preços da parte de alimentos, você tem os preços voltados à questão de habitação, os preços controlados ou administrados pelo governo, como energia elétrica, água, esgoto, combustível, preços de planos de saúde. Mas o que fica mais latente para o consumidor ou para o cidadão que está em casa é a ida no mercado, é a ida no supermercado. Porque, geralmente, pelo menos uma vez por semana, a pessoa vai até o mercado, nos dias atuais. Não é mais só aquela compra que se fazia antigamente, uma vez por mês, se comprava tudo e se voltava ao mercado somente no final no início do outro mês. Que era no dia de pagamento, inclusive. Exatamente. Hoje, então, muitas pessoas vão até mais que uma vez por semana no supermercado e acompanha essa variação. Nós estamos sentindo nos últimos meses, sim, um aumento significativo, mas nos últimos meses, alguns itens, principalmente os hortifrutos granjeiros, têm dado uma redução nos preços. E na semana passada, que saiu a divulgação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, o que fez com que houvesse uma redução ou a inflação não aumentasse mais foi justamente o item alimentação, onde houve uma redução de 0,15%. O índice geral, ou seja, a média geral desse índice, ele ficou um aumento de 0,25%. E aí, estourando, inclusive, o teto do governo. Isso, que o governo ele projeta uma meta de inflação de 4,5% ao ano. E ele tem uma variação de até 2% para mais ou para menos. E o governo já vem trabalhando com o teto da meta, ou seja, 6,5% já há um bom tempo. E em mês de agosto, mais uma vez, estourou esse teto, ele ficou em 6,51%. E foi puxado, Luiz, principalmente pelos itens de habitação, que tem, por exemplo, os gastos com empregadas domésticas e energia elétrica. A habitação aumentou em 0,94%, os gastos com empregados domésticos aumentou em 1,6% e energia elétrica 1,76%. Ou seja, os gastos com a habitação é que puxaram esse índice para cima. E como eu disse, o índice alimentação puxou para baixo em 0,5%. Marcos Gabriel, mas a pergunta que eu tenho certeza que a tia Constantina, a comadre Mariana e todo mundo está fazendo assim, fala, mas Marcos Gabriel, você está dizendo que o que subiu foi que as contas de casa, né? E é exatamente isso, né?
a energia, entre outras coisas. Mas veja bem, hoje, nesse mês, houve retração em alguns itens da alimentação. Mas a tendência é que normalmente os itens de alimentação subam, né? Até porque o Brasil está começando a exportar carne para fora de novo, carne de frango para não sei aonde, carne de boi para não sei aonde. E quando acontece isso, as empresas preferem exportar do que abastecer o mercado interno, o que acaba também fazendo com que o preço, se não sobe, pelo menos não cai, né? Acaba não caindo. Por outro lado, a gente também sabe, né, já é comum aí, o senso comum na economia, de que gasolina, por exemplo, está com um preço represado, né? Que o governo federal, logo depois da eleição, porque, claro, não vai fazer isso antes da eleição, mas o ministro Manteiga já deu sinais de que vai haver um reajuste da gasolina. Então a pergunta é a seguinte, subiu as contas de casa, as contas da alimentação ainda não subiram muito, mas há uma tendência, uma possibilidade de alta. E ainda por cima, subindo gasolina, quer dizer, esse teto da inflação, até dezembro vai estourar. Luiz, infelizmente essa é a perspectiva do mercado. O governo diz que ele vai fechar 2013 em dezembro com 6%. O mercado, por sua vez, diz que vai fechar em 6,27%. Isso, mas a impressão que nós temos é que, como nesse cenário que você colocou, os preços administrados estando ainda represados, que pode estourar 6,5%. Mas, para a gente falar um pouquinho, Luiz, as pessoas entenderem como é que funciona essa questão da política econômica, o que acontece quando a inflação está alta? O governo ele aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, a expectativa é que haja uma redução do consumo e daí no mercado, é igual quando você vai no supermercado, a lei da oferta e procura. Se tem, vamos dizer, se tem tomate demais no mercado, então, ou na feira livre, o preço baixa. O preço abaixa. Se falta tomate e a demanda e a procura do consumidor é maior do que a oferta, o preço sobe. Então, isso nós chamamos dos preços livres do mercado. Ou seja, o próprio mercado controla, não há intervenção do governo. Para você ter uma ideia, esses preços livres eles aumentaram 0,18%, ou seja, abaixo do índice de inflação. Agora, os preços administrados eles aumentaram 0,51%, puxado pela energia elétrica, que só nesse último mês aumentou 1,76%, a variação de um mês para o outro. Então você imagina, se em 12 meses nós estamos com o índice de inflação na média de 6,51 em agosto, só a energia elétrica de julho para agosto aumentou 1,76%. Um outro preço importante, que é o de água e esgoto, em alguns estados que também houve um aumento, aumentou 1,46%. Eu queria fazer um parênteses aqui, eu quero te interromper, eu não gosto de interromper o entrevistado, mas veja bem, você está falando que a energia subiu 1,75% no índice de inflação. Eu tenho certeza que na cabeça do nosso telespectador, na minha também, está a seguinte dúvida, mas Marcos Gabriel, a minha conta de energia subiu 25%. Por que subiu, o que você está falando em 1,75%? Esses 25% representam 1,75% no geral da inflação, é isso? Exatamente, é porque no Paraná subiu 25%. A minha conta esse mês subiu 50%. Né? Não sei por quê, vou reclamar com a Copel. Mas no Paraná subiu 25%. Porém, nós temos o índice de energia elétrica do Brasil inteiro. Então, e a energia faz parte de uma bolsa de todos os preços. Exatamente. Então ela representa menos na inflação global, é isso? Exatamente. Embora a tarifa, o aumento tenha sido acachapante. Exatamente. Então, no geral, o peso dela, porque ela não tem um peso de 100% sobre... Digamos, se a inflação fosse medida só pelo custo da energia elétrica, ela ficaria a inflação em 25%. Mas como ela compõe uma parte desse índice, são vários outros itens e dentro do item habitação você tem o custo de energia elétrica. Então, é por isso que ele só subiu 1,76%. E você tem também o custo de energia elétrica das outras empresas de energia do Brasil inteiro. Então, algumas subiram mais, outras subiram menos, outras não subiram. Então, na média geral, dentro do índice, ele ficou em 1,76%. Porém, para nós tivemos aí um impacto muito maior. Só que, quando nós analisamos a nossa renda e o valor que ela sobe em cima da nossa renda, ela não subiu 25%. Ela também tem um impacto no geral da nossa renda um pouco menor.
Então, por isso que esses cálculos matemáticos que acabam confundindo um pouco, mas na média esse foi o percentual que subiu. Mas de qualquer maneira, o fato dela representar 1,75% no índice de inflação é bastante importante. Não, ele é considerável. Se nós estamos falando aí de 12 meses, um índice que não deveria ultrapassar 6,5%, ou seja, ele não pode passar aí de 0,6% ao mês para chegar nesse acumulado de 12 meses, então esse é um índice significativo para a questão de controle inflacionário que o governo sempre almeja, que é a forma que ele demonstra se ele está conseguindo ou não cumprir a sua cartilha, que é não fazer o aumento de preço para a população. Quer dizer, pelo que você está falando para nós aqui, deveria ser, então, para poder cumprir a meta de inflação e os preços não subirem muito, minha amiga, 0,6 ao mês, é isso? Isso. A alta da energia nesse mês, ela equivale quase que a 3 meses de meta do governo. Exatamente. Só esse item e só em um mês. Então Exatamente. a inflação está fora de controle. Esse é o problema dos preços administrados. E esse está o grande nó para o próximo governo em 2015. Para você ter uma ideia, Luiz, a gasolina ela está represada em 15%. Então você imagina que os próximos aumentos da gasolina que vier, olha o percentual que vai vir. Os analistas dizem que a gasolina deve subir só em dezembro por causa da inflação, mas ela vai subir. Então você imagina você receber uma cacetada de 15% de aumento da gasolina e dos combustíveis. E o impacto que isso tem na economia. Porque você imagina, todos os veículos que são movidos pela gasolina, por óleo diesel e por álcool. Então aumenta a frete, aumenta os custos de entrega, transporte coletivo. O efeito cascata do aumento dos combustíveis é terrível para a economia e principalmente para o cidadão, porque acaba corroendo cada vez mais o poder aquisitivo. Outra coisa também, a gasolina já está a R$3, né, pela média, R$ 2,99, R$ 2,89, dependendo do posto que você abastece, mas em alguns lugares até ultrapassa R$3, o que eu acho um absurdo de caro, R$3 um litro de gasolina. Se aumentar 15%, e nunca o aumento é só de 15%, né? Isso aí deve chegar quase a 3,50. Imagina, pelo menos isso, né? Porque você tem o aumento de 15% lá na distribuidora e isso vem em efeito cascata até chegar na bomba, que é o preço final que o consumidor vai pagar. Então, isso é terrível e isso vai ter um efeito devastador nos nossos, assim, nas contas pessoais da população que foi estimulada nos últimos 3, 4 anos a comprar o seu veículo, comprar o seu carro, comprar a sua moto e agora vai ter esse presente de grego, que é esse aumento significativo que vai ter nos próximos meses, diz os analistas a partir de dezembro, outros no primeiro trimestre de 2015. Mas vai vir, não tem jeito. Quer dizer, na verdade, a única certeza, nós não sabemos quem vai ganhar a eleição, não sabemos se vamos estar vivos amanhã, mas certamente vai ter tarifas públicas. No caso, nós estamos falando da tarifa dos combustíveis, com um tarifaço ou para o final desse ano ou para o início de 2015. Sim, vai subir transporte coletivo. Eles dizem que esse ano não sobe mais, mas também já está um preço represado. Energia elétrica, porque as empresas de energia estão com o preço muito baixo, muitas estão aí endividadas. Essa conta que hoje eles estão recebendo empréstimos para conseguir saldar as suas dívidas, isso vai ser repassado para o consumidor. Então nós teremos mais aumento de energia elétrica, teremos aumento das contas de água, água e esgoto, das contas dos planos de saúde, enfim, todos os preços administrados pelo governo que estão abaixo os custos não foram repassados totalmente. 2015 com certeza serão repassados e nós teremos que amargar mais uma vez essa conta e vai ser amarga para o bolso do consumidor. Minha amiga, eu estou lembrando aqui, o Marcos Gabriel está falando para a gente aqui, e é longe de nós queremos aí disseminar o pessimismo, mas está me colocando para nós aqui uma situação, um cenário bastante preocupante da economia. Evidentemente, talvez isso não atinja todos os brasileiros, mas o brasileiro comum, o brasileiro médio, que trabalha, que tem seu emprego, que ganha salário e que paga suas contas, né, pode estar preocupado assistindo essa entrevista com o economista Marcos Gabriel. E eu estou aqui lembrando aqui com meus irmãos, que em 1986 houve um plano chamado Plano Cruzado, quando o governo congelou preço, eu não sei se você vai se lembrar disso,
e segurou o congelamento até na véspera da eleição, né? Ganhou a eleição, no dia seguinte liberou e virou um inferno a economia do país. Eu vou perguntar para o Marcos Gabriel se tem alguma coisa a ver, se o cenário está parecido com aquele, já que estão segurando o preço de gasolina, uma série de coisas, ou se não, se eu estou aqui estou fazendo aqui uma paranoia mental na minha memória. Mas eu pergunto isso para ele logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o Pauta em Debate e a pergunta que eu fiz agora há pouco, o Marcos Gabriel, antes do intervalo, é justamente essa. O governo está segurando as tarifas, não está repassando todos os preços, a energia, a Copel, que tinha pedido um aumento aí de 30 e poucos %, repassou só uma parte já ficou, 15% já ficou para o ano que vem. Quando o governo começa a não repassar toda a tarifa, de um lado, é claro, é para que a inflação não exploda, para que também o trabalhador não pague a conta. Mas não é ruim deixar isso para o futuro, não é uma coisa, digamos assim, perigosa demais, Marcos Gabriel? Infelizmente, os governos do Brasil, eles usam essa prática, né? Ano de eleição não é ano de dar notícia ruim. E não há notícia pior para a população do que o aumento de preços. Então, o governo ele tem segurado de todas as formas os preços administrados para que a inflação não suba. Mas, infelizmente, de um lado, para o consumidor isso parece ser bom, mas acaba sendo uma medida irresponsável, porque de um jeito ou de outro nós vamos pagar a conta. E nós já estamos pagando a conta, por um lado, no caso das empresas de energia elétrica, que o governo está tendo que emprestar dinheiro para essas empresas. Dinheiro do povo, inclusive. Exatamente. Dinheiro do povo. Nós que estamos pagando a conta. É dinheiro nosso que poderia estar sendo investido em outras áreas. Saúde, por exemplo. Exatamente. Então, saúde, infraestrutura, uma série de investimentos que são necessários ser feitos no país, que está tendo que pagar o custo das empresas de energia elétrica. A Petrobras, que sempre foi uma empresa pujante, também está sendo, como eu posso dizer para não ser, ela está sendo penalizada com essa política de não subir os preços dos combustíveis. Ou seja, o governo também está com o nosso patrimônio buscando segurar o preço dos combustíveis, mas uma hora a conta vai chegar. Então é a mesma coisa que aconteceu, como você disse, no Plano Cruzado. Você mantém uma política que parece, aos olhos do povo, interessante, para que você ganhe a eleição, mas depois você, na hora que solta a rédea, vem toda a consequência sobre nós mesmos. Mas o governo não tem conseguido. Por quê, Luiz? Apesar de todos esses esforços, só para você ter uma ideia, consumidor, que você está em casa, em janeiro, a inflação medida dos últimos 12 meses estava em 5,59%. E ela vem subindo gradativamente até bater em junho em 6,52%, cair em julho para 6,50% e agosto de novo 6,51%. Ou seja, há uma escalada da inflação. Ela não está reduzindo. Isso significa que os preços, mesmo os preços controlados, estão sendo segurados. A política econômica, os preços, na realidade, os preços livres, que não são controlados pelo governo, eles acabaram subindo mais do que
mais do que a gente gostaria, na realidade. A lei da oferta e da procura. Por isso que o governo veio com a política amarga de aumentar juros, aí que deu uma segurada e o governo conseguiu segurar no topo da meta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Mas, se você não tem dinheiro para consumir, você consome menos e aí nos preços de mercado vale a lei da oferta e da procura, os preços acabam subindo um pouco menos. Marcos Gabriel, 1 minuto para a gente encerrar o programa. Em 1 minuto, as pessoas que estão nos assistindo não precisam ficar apavoradas, mas é bom ter cautela nas finanças pessoais. Sim, é o recado que nós temos aí para todos, né? Nós não sabemos o cenário futuro, não é bom entrar em dívida de longo prazo, a não ser que a pessoa já tivesse programado isso, que já tivesse feito a sua reserva. E para aqueles que muitas vezes têm o dinheiro reservado e nos momentos de grande promoção das empresas que estão fazendo aí, muitas vezes você pega uma boa pichincha, aí você acaba conseguindo fazer uma boa compra. Mas para aquela compra que não é essencial, ou que não é uma boa oportunidade, melhor aguardar um pouquinho para esperar ver o que vai acontecer com a economia brasileira nos próximos meses. Quer dizer, cautela, caldo de galinha e olho vivo acompanhando a gente sempre é bom. Sempre é bom. E só uma dica para o governo, para o próximo governo, para reduzir o custo dos preços administrados, é só reduzir a carga tributária. É só diminuir um pouco os custos, o número de ministérios, o número de secretarias, enfim, reduz um pouco o custo, que daí você consegue reduzir ali 3, 4, 5% do imposto sobre o combustível, sobre a energia elétrica, sobre a água, sobre o esgoto, enfim. Reduz um pouco que o governo vai conseguir passar 2015 de uma forma um pouco mais tranquila para nós consumidores. Marcos Gabriel, muito obrigado pela entrevista e pelas explicações. Boa noite. Obrigado, Luiz César. Boa noite. E boa noite às pessoas que nos acompanharam. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sua sintonia, meu amigo, para você também, minha amiga. Muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco aqui na Rede CNT a essa hora da noite. Que a sua noite seja maravilhosa, que Deus abençoe você e toda a sua família e que amanhã seja um dia maravilhoso na sua vida. Tudo de bom, até amanhã. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.